Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada. Hoje uma questão UFT, Matemática, prova 2019/2. E ela diz o seguinte: um tipo de bingo muito conhecido no Brasil é o composto por bolas numeradas de 1 a 75. Um globo onde são colocadas essas bolas para que sejam sorteadas uma a uma e por cartelas com 5 linhas e 5 colunas com números dispostos aleatoriamente. Você pode ver aqui. Típica cartela de bingo, né? Nas cartelas, as letras da palavra bingo estão colocadas acima de cada coluna, conforme a imagem ilustrativa a seguir. Aí tem um exemplo aqui. Neste tipo de bingo, os números de 1 a 15 estão vinculados à coluna referente à letra B. Então, na letra B aqui, ó, esses números aqui, foi preto, de destaque. Então, nessa coluna daqui, são os números de 1 a 15. Certo? Aí na coluna B, de 16 a 30, então aqui nessa coluna I só tem números de 16 a 30. Coluna I. De 31 a 45, na coluna referente à letra N. 31 a 45, todos têm que estar aqui. Se tiver algum, está aqui. 46 a 60, na coluna referente à letra G. E os números de 61 a 75, na coluna referente à letra O. Em cada coluna, os números são inseridos de forma aleatória, respeitando as referências de intervalos de números correspondentes a cada letra, como eu disse. Aqui só pode ter número de 1 a 15. Você pode ver que não tem número de 1 a 15 em qualquer outro lugar. 16 a 30, se tiver, tem que estar aqui. De 31 a 45, tem que estar aqui. E por aí vai. O número de disposição central da cartela, terceira linha e terceira coluna, já vem marcado, ou seja, valendo como sorteado. Então, esse aqui já vem valendo como sorteado, já como se tivesse ganho esse ponto. Comumente, os ganhadores são aqueles que completam primeiramente uma coluna, uma linha, uma transversal ou aquele que completar a cartela toda. Estas regras devem ser estabelecidas antes do início de cada partida. Continuando. Num bingo realizado em uma cidade tocantinense, a regra para se ganhar o jogo é que seja formada a letra T, completando a primeira linha e a coluna central da cartela. Considerando-se que houve um ganhador, sorteando-se apenas 8 números nesse jogo, é correto afirmar que a única combinação possível dentre as alternativas a seguir da cartela do vencedor é. E aí vem as combinações. Bom, é uma questão que muitos podem alegar que é de lógica, muitos, e eu concordo, tá? É de interpretação, é pura interpretação, não é fácil, mas é pura interpretação, concordo. Eu chamo de gráficos e tabelas, porque no fundo, o que é o bingo, a tabela o que é isso aqui? Uma tabela, certo? Eu tenho que entender o que, como ela funciona. Se ele quer que forme a letra T, ele quer que forme isso aqui. Ele tem que acertar esse. Só que aqui é uma tabela de exemplo, que muitos podiam confundir e achar que tinha que sair esses números, exatamente esses da tabela de exemplo. E aí não vai ter nenhuma resposta. Tá? Então, o que eu tenho que interpretar dessa questão? Entender que essa tabela funciona assim. Na primeira coluna, só tem números de 1 a 15. Na segunda, só tem números de 16 a 30. E por aí vai. Então, eu preciso, para o ganhador, e observe que vai sortear 8 números, ele tem que ganhar, com os primeiros 8 números. E quantos números ele tem que fazer para ganhar? 1, 2, 3, tem que acertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, todos os 8 números têm que estar na cartela. Então, eles têm que formar o T. O que eu descubro daí? Que eu tenho que ter um no primeiro intervalo, tem que sair para ganhar, porque essa cartela é um exemplo. O ganhador vai ter que ter, para ter uma chance de ganhar, um sorteio, um dos números vai ter que estar na primeira coluna, ou seja, vai ter que ser de 1 a 15. Um outro vai ter um número só, de 16 a 30. Aí vai ter 4 números de 31 a 45. Vai ter que ter um número de 46 a 60 e um número de 61 a 75. Tá? Então tem que olhar pelos intervalos. Vamos escrever isso aqui. Então ele tem que ter de 1 a 15, vou fazer aqui, ó, de 1 a 15, quais são os intervalos? 16 a 30, aí vem a coluna do 31 a 45, aí vem a coluna do 46 a 60 e vem a coluna do 61 a 75. Para formar o T, ele tem que ter um número nesse intervalo,
um número nesse intervalo, que é a coluna I, né, que aqui é o bingo. B, I, N, G, O. Aqui ele tem que formar o T, então ele tem que ter 4, observamos lá novamente, 1, 2, 3, 4, porque um já vem marcado na coluna N. Então tem que ter 4 na coluna M, só um aqui na coluna G e um nesse intervalo de 61 a 75, que é a coluna O. Agora é analisar alternativa por alternativa e ver qual que se encaixa nessa interpretação aqui, nesse padrão. Vamos ver? Letra A. Ó, e observe, o legal é que ele já deu elas em ordem crescente, então não precisa ficar caçando. Você pode ver que todas as alternativas, os números estão em ordem crescente. Então, 1, beleza, ok. Tem um valor entre 1 e 15. 31, ixi, já é no N 31, ó. Não sorteou ninguém da coluna I, 16 a 30. Não teve nenhum sorteio 16 a 30. Então essa aqui tá fora, tá? Porque não teve ninguém sortear 16 a 30. Não teve nenhum número que caiu na coluna I. Então não tem como ter formado a letra T. Porque tinha que ter pelo menos um número 16 a 30 e não tem. Letra B. Tem um de 1 a 15? Tenho 7. Tem um de 16 a 30? Tenho 24. Tem um de 31 a 45? Vixe. Ah, não, desculpa, tem que ter 4. 4 de 31 a 45. 1, 2, 3, 4, 5. Passou. Tem demais. Tem 5 números sorteados na coluna N. O que isso vai acarretar? Que aí, ó, não vai ter ninguém de 46 a 60, porque o próximo é da letra O, 75 é da coluna O. Não teve ninguém da coluna G, né? Cadê um sorteado da coluna G? Aqui não teve ninguém na coluna I e precisava, e aqui não teve ninguém na coluna G, então tá fora. Vamos letra C? Tem um de 1 a 30, tem um de 1 a 15, perdão, outro 16 a 30. Agora de 31 a 45 tem que ter 4, 2, 3, 4, certinho. Um de 46 a 60, letra G, e um de 61 a 75, que é o O. Perfeito, isso aqui satisfez todas as condições, portanto é o gabarito. Vamos ver por que a D não deu? Tem um de 1 a 15, tem um de 16 a 30. Aí aqui tem que ter 4 de 31 a 45. 1, 2, 3. Só tem 3. Não completou a coluna do T. O que isso vai acontecer? Vai ter que 47 e 59. Teve 2 da coluna G. E teve um aqui. Não, 3 da coluna G. 3 da coluna G e não teve nenhum da coluna O. E também não teve os 4 da coluna T. Só teve 3. Então não tem como completar. Coluna N, perdão. Não tem como completar o T. Por isso essa D está fora, o gabarito é a letra C. Bonitinho. O gabarito é a letra C de casa. E é isso aí. Texto grande, mas uma questão só de interpretação. Não era difícil, não era fácil, mas depois que você conseguia entender, ficava fácil. Tá certo? Espero que tenham gostado e até nossa próxima resolução comentada.